A graça e a paz de Deus para você que parou para me ouvir mais uma vez. Eu gostaria de hoje estar compartilhando com você que parou para me ouvir a porção que está escrito no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, no versículo 1 até o versículo 8. Está escrito assim: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós o pedirdes. Portanto, vós orareis assim. Até aqui, amados, nós vemos nessa porção o Senhor dando algumas instruções aos seus discípulos, e essa passagem se deu ainda no Sermão da Montanha, quando o Senhor estava ali dando ensinamento acerca do reino de Deus. E o reino de Deus, amado, ele não é como o reino dos homens. E nós temos de atentar para essas diferenças, sabermos discernir o espiritual do secular, para nós podermos andar ligados ao Pai, numa posição que o nosso viver seja agradável a Ele, e nós possamos crescer na graça, no conhecimento e na sabedoria, até um dia nós sermos como Jesus Cristo. Amém, amados? Então, Jesus, ele nos dá aqui 3 exemplos bem específicos de como a nossa prática de vida piedosa deve ser diferente dos que nessa passagem o Senhor, por 2 vezes, os chamam de hipócritas, né? Alguns de hipócritas. E ele contrastou, mostrando que eles eram hipócritas porque as suas práticas eram práticas externas para serem vistos, mas o posicionamento deles, no coração deles, não estavam de fato numa santidade e no amor ao próximo. Então, amados, nós vemos aqui que a religião, né? A religião, ela tem 2 personagens, tem 2 posições distintas dentro dela, e isso também era no tempo do Senhor Jesus, na época em que ele viveu na terra, assim como é nos dias de hoje. Então nós vemos nos templos pessoas que estão numa posição de sacerdotes, né? E pessoas que estão na posição de
profetas. Nós vemos duas posições bem distintas e nós devemos observar o que fazem essas pessoas, como é o viver dessas pessoas, para nós conseguirmos discernir, entender o que Jesus estava falando aos seus discípulos e fala também ao nosso coração nos dias de hoje, porque a sua palavra, ela não perdeu os seus efeitos, ela também é para nós no dia de hoje. Então Jesus, ele estava contrastando o serviço dos sacerdotes, né? E os sacerdotes, eles desenvolviam o seu trabalho dentro do templo, diante da sociedade, eles desenvolviam a sua espiritualidade, né, conforme a ordem ali dos cultos que eram oferecidos a Deus, de acordo com os sacrifícios que eles faziam em favor do povo, nos rituais que eram programados e que eles precisavam fazer por causa dos mandamentos que Deus tinha dado a Moisés e instruídos o seu povo a partir do momento que ele mandou construir o tabernáculo. E os levitas também, amados, eram auxiliares desses pastores. Os levitas eram aqueles que trabalhavam dentro do templo, auxiliando em todas as coisas, né? E faziam parte dessa tradição que existia no templo que o Senhor Jesus Cristo estava na terra e ainda existem nos dias de hoje. Nós vemos esse serviço praticado. Mas o Senhor aqui, amados, ele estava dando um ensinamento muito peculiar acerca do nosso serviço a Deus, porque Deus também pedia do povo que eles tivessem uma vida piedosa, que eles tivessem uma vida justa, que eles tivessem uma vida de sacrifícios ao teu próximo. E o Senhor Jesus também ensinou em outra passagem que nós deveríamos amar o nosso próximo da mesma forma, semelhantemente como nós amamos a Deus. Porque nós precisamos entender que a vida do nosso próximo é tão importante quanto a nossa própria vida diante do nosso Pai que nos fez e nos criou. Então, os profetas naquela época, eles criticavam, né, os serviços que estavam desviados, degenerados, os serviços que estavam levando os sacerdotes a terem práticas diferentes daquela que eles sentiam no coração que deveria ser o correto, de acordo com o que Deus pedia. E Jesus, ele fazia parte dessa autoridade profética, vamos dizer assim. Jesus era um profeta, ele veio para profetizar Deus para dentro de nós, profetizar o reino para dentro de nós. Ele veio para profetizar aquilo que nós vamos ter para nós, né? Se nós andarmos de acordo com os ensinamentos dele na terra, o que nos aguarda, as promessas que recaem sobre nós se nós obedecermos. E, amado, nessa tradição profética que já estava no coração do nosso mestre, nós vemos aqui uma ética que os sacerdotes não tinham mais. Eles se perderam. Eles não tinham mais
essa espiritualidade que mostrava ao povo o caminho certo e davam ao povo um testemunho de Deus na vida deles. Então Jesus, ele estava aqui ensinando e eu quero meditar com você sobre essa porção. Ele disse assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Quer dizer, quando Deus te chamar, você sentir no coração de fazer algum bem ao teu próximo, se guarda para que seja isso entre você e o teu próximo somente. Não faça as coisas para você ser visto pelos homens. Não faça as coisas de maneira que as pessoas possam olhar para você e elogiarem você. Nossa, como essa pessoa é piedosa. Não, amados. Nós devemos ter uma prática com humildade, com simplicidade. No versículo seguinte, Deus fala: quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti. Quer dizer, não avise, não comente, não fale nada com as pessoas que estão em sua volta o que você pretende fazer. Por quê? Porque isso faziam os hipócritas nas sinagogas. Então esse é o primeiro momento que Deus aqui faz a comparação de uma atitude hipócrita, de uma atitude egoísta, de uma atitude egocêntrica que quer manifestar a si mesmo, daqueles que deveriam ser cidadãos do reino. Jesus estava ali trazendo um ensinamento sobre o reino de Deus, para eles poderem exercitarem nesse caminho e serem dignos, e serem cidadãos celestial. Então, o Senhor fala: não façam dessa forma, conforme fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Por que eles faziam isso? Porque eles queriam ter glória sobre eles. Eles queriam ser glorificados pelos homens. E o Senhor, na sua onisciência, ele sabia o que estava no coração do homem. Então, ele falou: em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas aí Deus começa a trazer algumas pontuações que fala desses três pontos específicos que o Senhor ensina a nós nesse dia de hoje. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Quer dizer que esse é o primeiro exemplo, princípio que ele exemplificou aqui para os seus discípulos, e é para nós tomarmos isso também no nosso coração, né? Não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Quer dizer, faça em secreto, faça o bem em secreto, faça de acordo com a vontade do Pai Celestial e de acordo com o que Ele fale no teu coração, de acordo com aquilo que Ele requer de ti, de acordo com o reino de Deus sobre a tua vida, o governo de Deus sobre a tua vida. Amados, é muito importante nós termos entendimento que até para fazermos a obra da piedade, nós devemos fazer segundo a orientação de Deus, o falar de Deus para nós. Existem nos dias de hoje muitas pessoas sendo sanguessuga, sendo pessoas que aproveitam
da bondade alheia ou da fraqueza alheia para sugarem delas aquilo que lhes interessa. Então, amados, nós devemos, antes de praticarmos ou antes de fazermos algo, se temos dúvida de alguma coisa, nós devemos orar ou aguardar, porque o bem nós devemos fazer, né? O bem é não fazermos mal, já é um grande bem. Nós fazermos o bem, praticarmos o bem, é quando o Senhor nos mostra a necessidade do próximo, e se de fato aquilo é justo e nós podemos auxiliar, então nós vamos ser uma bênção na vida dele, doando, fazendo algo que pode auxiliá-lo e tirá-lo daquela situação difícil. Amados, há muitos anos atrás, o Senhor falou comigo numa situação em que eu tive que sacrificar. E às vezes nós temos que entender que nós temos que sacrificar algo em nossas vidas para poder ser servos do Senhor. Estarmos a serviço do reino, ser despojados daquilo que nós às vezes queremos fazer, né? Ou aquilo que queremos ter para nós, guardar para nós, obter para nós. Então, eu quero dar esse testemunho porque o Senhor fala conosco. E muitas vezes, quando nós temos um coração alinhado com Ele, o Senhor dirige a nossa vida de tal maneira que até na obra de uma piedade, de um serviço cristão, nós somos orientados por Ele e devemos obedecê-lo conforme Ele fala conosco. Todas as vezes que nós ouvimos, amados, e não obedecemos, nós vamos passar por alguma prova, alguma tribulação, algum tratamento para o Senhor nos purificar. Porque o Senhor, Ele requer de nós uma obediência. E se nós pecamos em obedecer, nós precisamos ser trabalhados, purificados, santificados, até nós compreendermos a importância de sermos obedientes ao reino de Deus. Então, a nossa obediência, em primeiro lugar, deve ser ao reino de Deus, né? O Senhor, naquela época, eu cheguei no local onde eu me reunia, sentei num banco e antes de ir para o local, o Senhor falou no meu coração em casa, né? Eu sou corretora de imóveis e naquela época eu tinha vendido um imóvel e a comissão de imóvel não é pouca coisa. Então, quando eu vendi o imóvel, eu estava muito feliz porque todo aquele dinheiro, aquela comissão, iria me auxiliar a pagar os meus compromissos e alguns projetos pessoais que eu tinha, eu ia poder realizar, algum sonho que eu tinha, eu ia poder cumpri-los. Então eu estava muito feliz, mas antes de eu sair de casa, para eu estar reunido com os irmãos, o Senhor falou no meu coração, quando eu me dispus aí diante dele, e eu perguntei para ele: Senhor, o que o Senhor requer de mim? Naquela hora o Senhor visitou meu coração e Ele falou para mim para reservar uma pequena porção para mim, e todo o restante do dinheiro Ele estava ali requisitando para que eu fizesse uma oferta. E essa oferta não era para o templo, meus amados. Essa oferta eu fui descobrir mais tarde que era para uma pessoa muito necessitada. Então eu saí de casa sem saber no que eu deveria ofertar, mas eu obedeci e levei o dinheiro comigo. E eu sentei no banco e quando eu estava sentada, eu vi que entrou um senhor dentro da igreja. E quando ele entrou, Deus me visitou
ele tocou meu coração começou a pulsar fortemente, e o Senhor me mostrou que seria para ele aquela doação. E eu vi ele daquela forma, bem vestido, bem calçado, cabelo bem cortado, e eu, pela minha visão exterior, eu achei que estava tudo bem, que ele estava, na verdade, melhor do que eu, porque eu estava com uma roupa surrada, uma roupa já desgastada, numa situação humilde dentro da igreja. E eu falei para o Senhor assim: Senhor, olha a condição desse irmão, olha a minha. Senhor, olha como ele está bem vestido, ele está bem calçado, com certeza ele está muito bem de vida, mas tu sabes a minha necessidade. Eu estou com necessidades na minha casa, meus filhos precisam de muitas coisas, eu tenho que fazer tantas coisas com esse dinheiro. Na hora o Senhor respondeu assim para mim: o que fizerdes a um dos meus pequeninos, é a mim que está fazendo. Eu falei: nossa, meu pai, será que realmente é assim como o Senhor está dizendo? Será que é dessa forma, meu pai? Olha, eu tenho tantas dificuldades, necessidades, eu estava esperando tanto essa comissão entrar na minha vida para eu resolver as minhas necessidades. O Senhor novamente falou comigo as mesmas palavras: o que fizerdes a um dos meus pequeninos, é a mim que está fazendo. Então, meus amados, eu me encurvei naquele banco, naquele local, eu me curvei diante de Deus, eu falei: sim, Senhor, né? Faz a tua vontade na minha vida. Então, quando terminou o culto, eu saí e fiquei aguardando a saída daquele homem do lado de fora. E quando ele passou, eu peguei na mão dele. Aquele dinheiro era uma porção tão gorda na minha mão que estava difícil fechar a mão com ele lá dentro. Eu coloquei aquele dinheiro na mão dele, fechei para não cair e falei para ele assim: essa porção Deus preparou para você. Eu não sei o que você está passando, mas Deus mandou com que eu te trouxesse essa porção para você. Essa porção é tua, para você fazer o que você precisa fazer. E saí dali imediatamente. Fui para casa, amados. Primeira coisa que eu fiz foi dobrar os meus joelhos. E eu chorei por causa das emoções, né, que se afloraram em mim. E num dado momento na oração eu falei: Senhor, eu não conheço esse homem, eu não conheço esse irmão. Fala para mim, pelo menos, a tua obra que o Senhor está fazendo na sua vida, para que eu possa também dar glórias ao teu nome. Então, depois da oração eu fui dormir. E quando eu acordei no dia seguinte, uma irmã bateu na porta da minha casa, falando assim: irmã Sheila, você não sabe a obra que Deus fez na vida do irmão. E citou o nome do irmão. Eu fiquei aguardando ela falar. E ela falou assim: ontem à noite, na saída do culto, Deus preparou uma irmã que deu a ele exatamente o dinheiro necessário para ele não ser despejado. O dono da casa que ele morava o ameaçou, já tinha entrado em justiça, o juiz já tinha assinado a ordem de despejo, e aquele homem foi afrontá-lo, usado por Satanás. Aquele homem afrontou ele e disse assim: cadê o Deus que você serve, que te deixa você passar essa humilhação e ser despejado com mulher e filhos no meio da rua? Vou fazer uma coisa com você: se amanhã, ao meio-dia, eu voltar aqui, você me pagar toda a sua dívida, eu rasgo essa ordem de despejo e você pode continuar nesse imóvel com a sua família dentro dele. E então eu vou saber que Deus está na sua vida. Então, meus amados, esse dinheiro foi para essa situação.
aquele homem estava já com decreto sobre a sua vida de ser mandado embora, despejado pela justiça. Quantas vezes, né, amados, nós vemos situações semelhantes. Então eu vi ali algo que só eu e Deus sabia. A obra que o Senhor estava fazendo na vida daquele Senhor. E até os dias de hoje, Deus usa esse irmão para glorificar o nome dele por onde ele passa, do livramento da obra que Deus fez na vida dele. Amado, eu não consigo lembrar-me das feições desse homem mais, mas eu sei que Deus fez um grande livramento. Então, não existem coisas impossíveis que Deus não possa ouvir a sua oração e possa vir ao seu encontro. Essa palavra, ela nos leva, amados, a ver como que nós devemos andar em secreto com Deus, em oculto com Deus, para nós abençoarmos os nossos irmãos e sermos abençoados por Deus também na nossa vida. Amém? Eu quero nesse momento, amados, convidar você para dar continuidade a ler essas escrituras, e o Senhor toca no meu coração para eu poder ensinar sobre um pouco sobre essa obra tão bonita, né, de ser um intercessor ou de ser alguém que ora, alguém que socorre. Não precisamos de cargos, não precisamos de posição, nós precisamos do falar do Senhor no nosso coração e nós termos obediência, estarmos numa posição correta para servir a Deus. Amém? Nesse momento eu quero orar com você, eu quero pedir a Deus que nos auxilie. Pai amado, eu entro na tua presença debaixo do sangue de Jesus e me curvo, Senhor, diante de ti. Senhor, eu quero render-lhe graças, louvor e adoração por tudo aquilo que o Senhor é e já fez em minha vida e através dela. Senhor, eu reconheço a sua grandeza, o teu poder e soberania e governo sobre todas as coisas. Eu coloco, Senhor, os meus olhos em ti, reconhecendo que o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre, de eternidade a eternidade. Nesse momento eu espero pelas muitas misericórdias, Senhor, que o Senhor tem. Atende, Senhor, a nossa oração. Atende a oração dessa pessoa que está aflita, esperando por uma intervenção divina em sua vida, em sua casa, em sua família. Senhor, eu intercedo por essas pessoas que estão nesse momento comigo em oração, com fé e esperança nessa oportunidade do Senhor ouvir e responder. Toque, Senhor, com teu poder, toque, Senhor, com teu Espírito Santo, que a tua palavra, Senhor eterno, envolva o seu coração de tal maneira que ela descanse em ti. Senhor, restaure a comunhão, restaure a sua vida pelo sangue, pela aliança que o Senhor fez na cruz do Calvário, Senhor. Traga salvação para essa casa e família, aqui representado por esse homem e essa mulher que parou para ouvir essa mensagem. Toque, Senhor, visite seu coração, cure todas as feridas da sua alma, renove suas forças, renove sua mente, renove, Senhor, conforme a sua alma, segundo a sua imagem e semelhança. Liberte-a de todas as suas fraquezas, perdoe todos os seus pecados. Senhor, eu oro para que o Senhor liberte de todo mal que se tem levantado contra a sua vida e a tenha afligido. Restaure, Senhor, as suas finanças, abre porta de trabalho, dê ideias criativas no poder que há no nome do Senhor Jesus. Hoje eu quero te abençoar e eu te abençoo. Abençoa a tua casa, a tua família, a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, receba a bênção. Se você não é inscrito, eu te peço, se inscreva. A partir da semana que vem eu quero estar falando um pouco mais acerca
da oração, e você vai ver que o Senhor vai ungir, te dar unção, e você vai romper as barreiras que estão sobre a sua vida, e você sente que as suas orações não estão sendo ouvidas ou respondidas. Mande essa oração para mais pessoas, compartilhe com todos aqueles que você puder. Amém? Deus seja louvado e te abençoe grandemente.